Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje eu vou responder à questão de um caro espectador que mandou uma pergunta aqui bastante interessante. O que veio antes, o medo ou o amor? O que veio antes, o medo ou o amor? Dá para dizer que o amor é um sentimento derivado do medo? Outra pergunta. Será que o amor não está ligado ao medo de perder a posse? Medo de ficar sozinho? Medo de ter seu orgulho e ego feridos? Uma necessidade criada devido à terrível certeza da mortalidade? Bem, meu caro, eu vou respondendo por partes aqui. O ser humano precisa, como falei, das duas coisas. Precisa do medo e precisa do amor. O medo, aí eu quero dizer que tipo de medo? É um medo caracterizado pela expressão superego de defesa, que é diferente de superego repressor. O superego repressor tem muito mais a ver com o social, com o contexto social. O superego de defesa é aquele que é responsável pela preservação do seu indivíduo. Ele te avisa através do medo que você está diante de uma situação de risco de morte. Você está à beira de um penhasco, você sente medo, é instintivo. Você está diante de um predador e você está indefeso ali, sem condição de correr, você vai sentir muito medo, até mesmo tendo condição de correr. Então isto é o medo saudável, o necessário, ok? Mas não é esse medo que você está se referindo. Eu estou querendo diferenciar as coisas aqui, porque certamente tem pessoas que assistem aos meus vídeos e elas ficam querendo decodificar. Não, que medo que ele está falando? Eu estou dizendo aqui que eu não estou falando do medo do superego de defesa, porque o que o nosso querido inscrito ele pergunta é relativo à perda na relação amorosa, ok? É uma outra história, tá? Aí você pergunta, dá para dizer que o amor é um sentimento derivado do medo? Na minha humilde percepção, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mesmo para quem entende que a gente se apega ao amor por medo da perda, então nesse caso o amor poderia ter como derivado o medo da perda. Aí se eu estou vivendo uma relação que tem toda a aparência de ser uma relação amorosa, mas eu estou vivendo por medo da perda, ou medo da solidão, já não é amor, já não é amor. Aí é uma outra coisa, é uma união funcional. E está cheio disso hoje em dia. O ser humano ainda em estado de praga biológica, ou seja, voltado para o oposto de todos os nossos impulsos naturais, né? Em vez da colaboração, a indiferença, em vez da cooperação, a competição, em vez da generosidade, a ganância, em vez do afeto, a hostilidade, em vez do amor só pelo amor, o amor interesseiro, em vez do amor incondicional, o amor restrito, ou em vez do amor universal, o amor só a humanos, né? Ou só a animais que não sejam humanos, mas é restrito, não é universal, ok? Então, no estado de praga biológica, a gente está no contrário, ok? O impulso é o contrário da saúde relacional. Se você não está acompanhando direito este raciocínio sobre o estado de praga biológica do ser humano, assista ao meu vídeo do estado de praga excelência biológica nos relacionamentos. Dá uma olhadinha lá que você vai entender pelo menos o meu ponto de vista, tá bom? Esse ponto de vista foi gerado, foi desenvolvido a partir de ideias que eu tive, de percepções, e eu levei para biólogos bem capacitados, e dali eu tive a confirmação dessa percepção que acabei de relatar agora aqui, né? Então, voltando à pergunta dele aqui, dá para dizer que o amor é um sentimento derivado do medo? Se é derivado do medo, se uma pessoa está vivendo uma relação amorosa que seja derivada do medo, não é relação amorosa, é relação de apego, é funcional, é tábua de salvação. Se a pessoa está vivendo uma relação amorosa, genuinamente amorosa, é claro que este amor vai exercer em algum momento a função de tábua de salvação, sim. Mas a intenção inicial não é essa. A intenção inicial do amor não é nem uma intenção mental, é uma fluência da nossa energia, da alma, a partir de uma grande afinidade
Quando a alma sente uma grande afinidade, naturalmente vai haver química no ego. Quando essa energia amorosa por alguém se manifesta no ego, é claro que aí vai ter química, vai ter uma série de favorecimentos a partir da natureza para que esta união, para que esta comunhão, melhor falando, aconteça de forma bem frutífera, não importando se tendo filhos ou se não tendo filhos, vai depender do que a natureza quer para aquele casal naquele momento ali, não é? Você continua aqui dizendo, será que o amor, entre aspas, você escreve amor entre aspas, será que o amor não está ligado ao medo de perder a posse? Então, se está ligado ao medo de perder a posse sobre outra pessoa, então já não estamos falando mais de amor. Nós estamos falando aí realmente de posse. A gente desenvolve posse porque a gente tem medo de perda, né? Esse medo de perda vem de um equívoco profundo. A gente se esquece que a gente não tem nada, a gente não tem coisas, a gente não tem muito menos pessoas, muito menos objetos, a gente não tem nem o nosso próprio corpo. É importante que a gente sinta o nosso corpo, perceba o nosso corpo, para que esse corpo bem tratado possa deixar fluir no corpo tudo que a sabedoria, alma, energia, como queira, indica pela intuição, a partir de uma boa meditação ou da permanência no estado meditativo, a gente tem intuição. E aí o corpo precisa estar preparado para colocar em prática o que a intuição está dizendo ali. Isto, ter posse, isso é uma ilusão muito grande, muito grande. A gente não tem nada, nem ninguém. Porque houve uma insegurança muito grande no passado dessa pessoa, ela começa a desenvolver o medo de ficar sozinha. Ela não aprendeu ainda o convívio com ela mesma, ela ainda não se conhece, não trilhou ainda um caminho do autoconhecimento, e não precisa ser livros, retiros espirituais, é muito bom tudo isso, essas coisas são todas muito boas, mas você pega uma pessoa que não sabe ler uma palavra e tem essa sabedoria, é a maneira como a pessoa vive. Então muitas vezes você tem ali um sábio do teu lado que não sabe ler, escrever, e você conversa com ele, é chuva de sabedoria. Acontece isso, não é sempre, mas acontece isso. Eu estou querendo dizer com isso que essa sabedoria não depende só de livros, de grupos de autoconhecimento, de jeito nenhum. Depende muito dessa disposição interna para o mergulho dentro de si, para se perceber e se conhecer, não é? Será que o amor não está ligado ao medo de perder a posse, medo de ficar sozinho? Quando acontece isso é pura falta de autoconhecimento. Quando a pessoa mergulha em si mesma, começa na verdade uma busca pelo autoconhecimento. A meditação é a melhor chave para isso. Existem outras coisas que são até decorrentes da meditação, que são instrumentos de autopercepção. Você assistir um filme, você ler um livro, isso pode ser gatilho para uma percepção a respeito de você mesmo. Mas para que você tenha esse gatilho mais fácil, mais à mão e mais hábil, é preciso que você aprenda a conviver com você mesmo. E você mesmo está aquém do seu ego mental. Está antes, quando você acorda, você olha, eu estou vivo e tal, estou sentindo minhas mãos, meus braços, estou pensando isso, estou pensando aquilo. Não, a sabedoria está atrás disso tudo, é no silêncio. Quando você educa o seu ego a ficar em silêncio, para ficar em silêncio, aí você começa a ter uma fluência da sabedoria. Não dá para falar isso com palavras, isto não acontece com palavras. Você sente um bem-estar por estar percebendo coisas. E você não fez curso para aprender estas coisas. Nenhum. Você educou o seu ego a ficar quietinho. Leituras, cursos, etc. Então, são absolutamente úteis, desde que bem usados pelo ego. Não é o ego ler ali, bom, então vou fazer tantas horas de meditação por dia, desse jeito e tal, cartesianamente, pensando cartesianamente, isso daí não significa nada. Nada. O que vai significar alguma coisa é você, se for 1 minuto de meditação, um mergulho dentro de você, para você ficar quietinho. E depois da meditação, você mantém o estado meditativo, que é você não ter a sua mente ativa
ela fica passiva para ouvir, sentir a sua intuição. A sabedoria fala através da intuição, sentindo o que é para ser feito, porque às vezes não é para fazer nada, você não sente nada, continua não fazendo nada. Às vezes é para fazer alguma coisa, você se vê bebendo água, você se vê fazendo tal coisa, você faz essa coisa que a intuição te falou, que vem lá de dentro. Quem está vivendo uma relação e chamando de amorosa, você bem que colocou aqui o amor entre aspas, muito bem colocado aqui, né? Será que o amor entre aspas não está ligado ao medo de perder a posse? Não é? Esse amor entre aspas cabe direitinho, porque já não é amor. Medo de perder, tenho posse sobre o meu objeto de amor, então, meu alvo do amor, não é? Eu quero preservar, segurar o instante, o momento e preservar para sempre. Não tem, o momento é dinâmico, a gente é dinâmico o tempo todo, o tempo todo. Você pode amar a mesma pessoa a vida inteira, pode acontecer isto. Não é legal a gente determinar, controlar, contratar isto. Isso é uma tolice das maiores. Você pode amar uma pessoa para o resto da vida dos dois, dos 3, dos 4, dos 5, quantos forem envolvidos. Pode acontecer isso, mas vai acontecer. Você não vai ficar programando, a gente não vai ficar programando. Não, amanhã eu vou amar, igual hoje. Amanhã eu tenho que amar igual hoje. Se eu estou amando menos, ai meu Deus, olha, por que eu estou amando menos? Por que está acontecendo isso? Por que eu não estou em contato com o amor? O que aconteceu? Não sei o quê. Perdeu contato com o amor? Medita. Perdeu contato com o amor porque perdeu contato com você mesmo. Então medita, a gente vai e medita. Isso aqui é um grande bem-vindo ao clube, gente, porque eu me incluo no meio dessas pessoas todas que estão aprendendo, eu estou aprendendo, eu sou tão discípulo quanto vocês, tá? Eu sou aprendiz, tá? Então eu estou falando aqui do meu aprendizado, né? Muito humildemente do meu aprendizado. Medo de ficar sozinho é porque eu ainda não encontrei a mim mesmo. Quando eu encontro a mim mesmo, quando eu me percebo, então eu não tenho solidão mais, tem solitude, que é a bênção de você ficar com você mesmo e ser muito divertido. Você põe o silêncio para funcionar, você deixa o ego quietinho, começa a intuir coisas. De repente você se vê fazendo nada, fazendo meditação, tomando um banho, escrevendo alguma coisa. Tem tanta coisa para fazer na solitude, meu Deus do céu, mas tanta coisa. E muitos de nós ficam apavorados com a solitude, porque entendem-na como solidão. Abandono, estou abandonado. Meu Deus do céu, tem tanta gente que clama por uma vida quase que monástica, pré-monástica. Pessoalmente me entendo como uma pessoa que vive uma vida pré-monástica. Eu adoro a minha solitude, eu amo a minha solitude, é uma solitude muito produtiva para mim e eventualmente também para o externo. Dedico a minha vida a isso e vivo a minha vida dessa forma. E não faz mal, não, eu estou vivo. Há uns 20 anos que há uns 10 anos que eu faço isso. E está ótimo, e está cada vez melhor. Porque eu aprendi com outras pessoas que fazem isso, eu não inventei, esse negócio eu não inventei. Você lê a vida de qualquer dos gurus, os grandes gurus, Ramana Maharishi, Yogananda, Osho, Sri Yukteswar, Cristo, meu Deus, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos. Se você for procurar a lista, você não acaba nunca de encontrar pessoas iluminadas. E é uma maravilha, é um aprendizado, ok? É um aprendizado. Porque a partir do momento que você está bem com você, está em solitude, você se conhece, aí você está pronto para viver uma relação amorosa. Aí você vai viver aquela relação amorosa, você não vai levar lixo para a relação. Você vai levar uma energia amorosa que está sobrando, porque você tem de monte na sua vida. E a outra pessoa, se estiver na mesma condição, aí configura afinidade, que configura inclusive também o preparo para o amor. A outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, não é uma troca, olha, eu te dou tanto de amor, você me dá tanto de amor. É uma dinâmica, é assim que funciona, do mesmo jeito que você respira sem querer, você pisca sem querer, você dorme porque você não aguenta mais de sono, você ama, você flui amorosamente. A fluência amorosa
necessariamente implica numa troca dinâmica, num vai e vem, numa inter-relação, numa dinâmica mútua de energia amorosa. E você coloca aqui na pergunta seguinte: medo de ter seu orgulho e ego feridos? Se eu vou para uma relação amorosa com o meu ego suscetível a ferimentos e com orgulho doentio, um tanto de orgulho é natural que a gente tenha, até saudável, faz parte daquilo que a gente chama de autoestima. Mas quando eu sou regido pelo orgulho, eu tenho a necessidade de sentir orgulho para satisfazer a minha vaidade, aí é uma outra pegada. Aí eu não estou nem pronto para amar. E tá cheio de gente que namora, que fica, que casa, que tem filho. Meu Deus do céu, não é à toa que os nossos lares, na minha humilde opinião, dei até esse nome, são verdadeiras UCD. Universidades compulsórias do desafeto, porque as pessoas não têm preparo. Quem tem culpa? Não, para. Ninguém tem culpa. Isso é uma história que vem há milênios, não é? A coisa vem passando hereditariamente, culturalmente, na guerra. Se você está indo para uma relação amorosa e você teve o seu ego ferido, vai meditar. Se essa relação amorosa é bem legal, ela nutre você, ela te deixa bem, e teve um momento ali que o seu orgulho ficou ferido, vai meditar. Aí você fica de bem, fica com você mesmo, fica de bem com a outra pessoa. Aí você sente ter uma conversinha leve, não vai discutir, não vai entrar em mimimi, porque você falou que não sei o que não sei... Não. Você vai inclusive abrir seu coração, continuar abrindo o seu coração. Por exemplo, você pode dizer: olha, eu te amo muito, muito, eu fluo amor por você o tempo todo, querendo ou não. Eu ainda tenho um ego que em alguns momentos ele fica meio feridinho, porque ainda me falta um tanto de meditação, um tanto de autoconhecimento, um tanto de convívio comigo mesmo. Então, quando você disse tal coisa, eu dei uma melindrada aqui dentro. Então, você pode ter sentido que a energia meio que mudou, mas a causa foi essa, tá? Foi isso aí, tá? Eu fiquei meio desequilibrado com isso aí. E não tem nada de errado com você, não. O que tem é uma necessidade de aprendizado aqui da minha parte em relação àquela situação lá em que você falou tal coisa e que eu melindrei por dentro, não é? Isso aqui é uma hipótese de interação a partir de um melindre que alguém sinta, mas que esteja já com um certo grau de percepção de si próprio e do outro, ok? Então, se eu estou com medo de ter o meu orgulho ferido, meu ego ferido, então aí eu tenho que meditar mais. E aí, o mais interessante nessa história toda, tragicamente interessante, é que muitas pessoas se queixam: poxa, mas eu não consigo acertar a pessoa, vem sempre com alguma coisa, uma questão e tal. Muitas vezes, não estou dizendo todas, mas muitas vezes a questão está dentro da pessoa que está falando, porque não tem percepção. E é a bendita da meditação que traz essa percepção. E as pessoas não sabem. Por isso que eu falo tanto de meditação aqui. Falo para mim em primeiro lugar, depois aí para vocês, tá? E por último você pergunta o seguinte: uma necessidade criada devido à terrível certeza da mortalidade. Eu vou entender aqui mortalidade muito mais como perda, não é? O medo da perda provoca uma perda maior ainda. Se você quer perder, aproprie-se daquilo que não é você. Todos nós temos a possibilidade, nem todos a habilidade, mas a possibilidade, eu diria até o dever, de nos apropriarmos de nós mesmos. Porque a partir do momento que eu me tenho, eu estou tendo tudo que eu preciso. Eu não vou querer ter ninguém, nem nada. Eu estou com coisas e pessoas.
E eu vou me apropriar de mim mesmo à medida em que me autoconheço. Se me conheço pouco, quanto menos me conheço, menos me percebo, menos me tenho. E é me ter sem apego. Sem apego. Entendendo que eu desfruto de mim. Ok? Não é o ter no sentido de posse, é no sentido de desfrute. Quando eu desfruto de mim mesmo, quando eu me arrogo de mim mesmo, me aproprio de mim mesmo, sem apego, eu estou pronto para viver grandes amores a partir do grande amor que eu vivo comigo. E percebo melhor as pessoas com quem eu tenho afinidade e com quem eu posso viver um grande amor. Poder viver um grande amor, eu posso tentar viver com um monte de gente, mas com aquela pessoa ou aquelas pessoas que eu tenho um alto grau de afinidade, isso dá uma habilidade, uma competência para viver o amor. É o poder construtivo nesse caso. Espero ter respondido a sua questão, meu caro. Espero ter levado alguma luz sobre este assunto para vocês, minhas queridas, meus queridos seguidores, inscritos aqui no canal, que me acompanham nas redes sociais, a quem eu sou imensamente grato por toda essa energia saudável e amorosa que vocês enviam sistematicamente para mim, e sistematicamente eu retribuo de todo o coração. Repito aqui, amo vocês da forma mais universal, mais intensa, mais desapegada, mais leve possível. Gratidão. Gente, não vamos esquecer que tudo aquilo que a gente for fazer ou for não fazer, é preciso que seja feito ou não feito, mas sempre com foco no